Agora vai. Agora vai. Desculpa, pessoal, eu tive que zerar e vir de novo. Aê, Rafael. É. Aê, Rafael. Tu conseguiu se entrar, meu amigo? Já estou aqui, cumpri seu comando, viu? Para dizer Valeu, meu depois amigo. que, ó, Vamos brindar, vamos obedecendo brindar. as regras traçadas por você aí. Atendendo ao som do Melô do Confinado, de Tim Maia. Essa música Isso, bonita aí, exatamente. legal, linda, 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 linda música de arrepiar. E aí, meu amigo, tudo bem? Vou Tudo esperar um bem, pouquinho. A graças a gente Deus. vai acabar minutos, mas a gente tem que ter cuidado que Tá, Marília Mendonça está vindo aí às 20 horas, então não dá para passar das 20 horas, né? Para a turma não eu, demandar. isso, isso. E, cara, primeiramente queria agradecer muito sua presença, seu convite, tá? A turma está entrando aí para todos vocês apresentar. A Rafael já dispensa, o professor Rafael já dispensa comentários. O professor Rafael Oliveira, não o Rafael Carvalho, como na primeira postagem, mas o professor Rafael Oliveira, ele é um colega, procurador federal, membro também da AGU, muito reconhecido na área de licitações e contratos, né? Um dos fundadores do portal de licitações e contratos. Tem também o meu amigo Daniel Barral, o João. É você, o João e o Daniel, né? Os três. Correto, Um isso dos mesmo. gatos, né? Portal. Isso. Então, é um grande portal com conteúdo aprofundado na área de licitações, um dos melhores portais, sem dúvida nenhuma, que nós temos hoje. O professor Rafael é mestre, doutorando lá na Universidade de Lisboa. Também é professor da nossa pós-graduação em licitações e contratos, do Sim. SERS. Né? Mandar um Então, se salve aí você para aí se vocês aí, pessoal, querem se aprofundar em licitações e contratos, se moram em Recife, se tem a sorte de morar em Recife, João Pessoa, Natal, ali perto aqui da praia, tem a pós-presencial em Recife. O professor Rafael dá aula lá. Se moram mais distante, ir para Recife ia ficar mais complicado, tem a pós-EAD que nós estamos lançando. O professor Rafael também é professor da nossa pós, e vocês vão ter uma pitadinha aqui da qualidade dele nas aulas, né? Ao vivo e nas aulas é bem melhor, mas o professor aqui vai começar a mostrar um pouco da sua luz, do seu brilho. Meu irmão, muito obrigado mesmo, tá? Antes da gente começar, quero fazer uma observação que eu fiz no primeiro vídeo, tive que iniciar de novo, pedir desculpa a todas as mensagens e e-mails, mensagens diretas e e-mails que eu não estou conseguindo responder. Pessoal, peço desculpa, mas a quantidade ficou gigantesca e eu não quero terceirizar para alguém responder por mim, então tá difícil fazer as respostas. A gente está tentando nas lives abordar os temas e tirar as dúvidas na medida do possível, tá certo? A Alexandre falou desconto da live. Poxa, Alexandre, eu acho que eles estão com desconto agora. Vale a pena dar uma olhada lá no portal do Service, tá? Pois bem, meus queridos, o tema hoje é falar sobre alguns dogmas que estão em xeque. Eu convidei o professor Rafael, porque o professor Rafael também é um incontido, assim, um inquieto como eu na área de licitações e contratos, que também gosta de contestar alguns dogmas postos, né? Ou algumas poitas, quem é meu aluno sabe bem o que eu estou falando, algumas poitas. E licitações e contratos é repleto, é um tema repleto de poitas, repleto de dogmas que vão se cristalizando na rotina da administração pública. O mundo passa, as coisas mudam, a realidade muda e, infelizmente, esses dogmas continuam, essas rotinas continuam, né? E ninguém às vezes sabe nem por quê. Simplesmente fica. É como, até brinquei, é como um personagem, aquele personagem de Ariano, né? Só sei que foi assim. Ficou e vai se repetindo, e vai se repetindo. E um dos primeiros dogmas que estão em xeque, muito em xeque hoje, muito provavelmente nós teremos uma, uma atualização normativa sobre a questão do pagamento antecipado. Então, é um dos dogmas que estão em xeque, né? Eu queria que o professor Rafael abordasse um pouco sobre isso, a possibilidade ou não da antecipação de pagamento, o pagamento antecipado nas contratações públicas. Grande Rony, primeiramente agradecer aí o seu convite.
dizer que é uma honra estar aqui. Você é uma referência em licitação e contrato. É um orgulho para nós que somos da AGU, uma satisfação, você sabe muito bem disso, ter A honra você é na minha. nossa carreira. E vir aqui, né, para conversar com o seu público, digamos assim, é muito, muito gratificante. Você me colocou numa situação difícil, porque você, semana passada, sua última DR foi com o professor Marcos, né? E aí, de fato, ali é uma sumidade, é alguém que coloca a gente para pensar. Para pensar. Eu tenho algumas semelhanças com o professor Marcos. Somos ambos pernambucanos e torcedores do esporte. Rubro-negros, inclusive você quase que se enquadra aí. O problema é que você errou o rubro-negro, né? E foi para o Flamengo. Fui para um outro patamar, né? Digamos assim. Mas são as únicas semelhanças mesmo. O professor Marcos é uma grande assumidade. E eu queria aí só, então, fazer esse agradecimento, dar um salve para todo mundo. Estou vendo aqui bastante gente lá da pós, que você brilhantemente coordena e que me deu a oportunidade de ministrar uma disciplina que eu acho que é uma oportunidade maravilhosa mesmo, falar sobre direito comparado da contratação pública, ou seja, da gente também parar para pensar e ver outras realidades. Posso deixar de mencionar? Me permita uma coisa, uma observação recorrente de Sim. alunos que foram seus alunos nas turmas de pós. Assim, poxa, nós fomos para a aula pensando que não íamos, que seria um tema não tão interessante, não tão próximo, mas saímos deslumbrados com a aula do professor Rafael. Você foi extremamente elogiado, causou inclusive ciumeira no coordenador. É mesmo, vixe, eu não acredito. Tô brincando, tô brincando. Pelo contrário, eu fico muito Eu feliz, sei muito disso, feliz. eu sei. Mas olha, os elogios foram gigantescos, enormes. Eu diria a unanimidade, sem dúvida alguma, a unanimidade, a turma foi elogiosa em relação à sua performance. Parabéns, parabéns mesmo. E é um tema muito importante, né? Para a gente, inclusive, com o direito comparado, ajudar a questionar algumas regras postas hoje nas nossas contratações públicas. Até porque às vezes a gente pensa que a coisa é assim e não tem jeito, e quando a gente vê em outra realidade, já se faz de outra maneira. Eu diria até que nessa questão do pagamento antecipado, Rony, já começando aí a entrar, antes dar um salve a todo mundo, registrar aí que tem diversos amigos aqui, Milena, diversas pessoas que a gente Viviane, conhece. uma boa. Já vi aí o Diego Ornelas, o Barral tá aqui, o Pô, Vitor cara, tá aqui, fantástico. tanta gente legal aí. A Vivi Massafone lá do Rio de Janeiro. Vi a Gabriela Galvão, a Amanda, tudo lá da pós, muito bom. Professor João Domingues Viver de aí. Porto Alegre, viver de Porto Alegre. Isso, foi mal. Vivi de Porto Alegre. Então, veja só, Rony, até nessa questão do direito comparado, eu diria que a gente está levando alguns tombos nessa prática, né? Nessa prática internacional, exatamente porque outros países gozam de uma maior flexibilidade em termos de ordenamento jurídico. Você faz uma alegoria que eu acho muito interessante, que é a da Poita. E eu vou convidar para a gente fazer uma outra alegoria. Porque se a gente for ver bem, o ambiente de trabalho, de atuação da administração pública, ele é mutável, né? Ora a gente está ali em um ambiente que é puramente de direito público, ou seja, incidem as normas tipicamente publicísticas, mas ora você transita em outro ambiente e vai para outra realidade. E o problema da contratação pública é que eu acho que a gente hoje, no nosso ordenamento, a gente transita do ambiente interno da administração pública, vai para o ambiente externo, especificamente o ambiente do mercado, e vai com a mesma roupagem que a gente atua no ambiente interno da administração pública, que é aquela visão puramente publicística, e não uma visão que você nos traz muito, que é uma visão econômica, uma visão do direito econômico, né? Então, esse eu acho um grande problema. E aí eu vou fazer até uma alegoria. Imagine que quando a gente pensa no astronauta, ele veste uma roupa completamente diferente para ir para o espaço. Se ele usar essa roupa aqui na Terra, né,
o ambiente é outro e essa roupa não vai dar a locomoção e a agilidade que ele precisa. A mesma coisa o mergulhador. O mergulhador, quando ele vai atuar, quando ele vai lá fazer seu mergulho, ele precisa, inclusive, colocar um cinto de chumbo para que o empuxo da água permita ele descer e não mantenha ele na superfície. Ou seja, ele precisa de outra roupagem para poder estar naquele ambiente. Eu diria até que a gente atua meio que assim, né? Imagine que a gente é um mergulhador que veste a roupa de mergulhar e a administração pública, quando sai para ir para o mercado, vai com aquele chumbo nela que impede ela de ter o dinamismo de atuar no mercado. E a gente pensa sempre que a compra o vendedor é quem tem sempre interesse, né? E não é. O comprador também tem que ter atitudes atrativas. Nosso amigo Marcos falou aqui de incentivos, uma grande questão do direito da economia, né, e que é bem prestigiada na análise econômica do direito, de modo que você precisa também criar incentivo. E para criar incentivo tem que ter esse dinamismo. O pagamento antecipado, eu acho que é uma dessas questões. É que a administração, em alguns mercados, sobretudo naqueles mercados em que o costume é que se realize o pagamento antecipado, ela precisa atuar de uma maneira condizente para, de fato, conseguir fazer esse pagamento antecipado e, com isso, ter bom êxito na contratação. Seja para conseguir um bom preço, ou até mesmo hoje, para conseguir comprar. Porque nós estamos vendo que numa situação de crise, a gente não consegue sequer comprar. O estado de Minas Gerais tem tido dificuldades de comprar, porque é um estado que está numa crise severa. E o problema do pagamento antecipado, que aí eu vou abordar aqui a questão da lei 4320. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, em mudar essa mentalidade, porque atuar no mercado é se envolver na regra do mercado. Para ter êxito, você tem que levar em conta a realidade do mercado. Você não pode achar que a gente vai para o mercado e vai atuar do jeito, com a soberba da uma administração pública, que todo mundo vai ter interesse. Então, do ponto de vista da lei... E só uma observação, amigo, antes de você abordar mais a parte financeira. Uma coisa que é necessário que o órgão normatizador, o órgão regulador, ele perceba, e o próprio legislativo ele perceba, é que o mercado ele se adapta e tudo tem custo. A arrogância, digamos, entre aspas, usando essa expressão, não é tecnicamente correta, mas, digamos, a arrogância contratual da administração pública, de dizer, por exemplo, não, eu só pago depois de entregar. O mercado se adapta a isso. Então, aquele fornecedor que só trabalha com valor antecipado para reduzir o seu risco e conseguir vender mais barato, ele sai. E aquele que aceita assumir o risco de só receber depois e correr o risco de levar calote do poder público, de ter que esperar para receber, ter que ajuizar a ação, ele coloca isso no custo dele. Então, se paga mais caro. O grande problema, e essa experiência do Covid está sendo muito importante, a gente já fazia compra internacional no Brasil, já tem até alguns precedentes TCU admitindo o pagamento antecipado, com alguns questionamentos, admitindo carta de crédito, mas nessa crise do Covid, o que nos foi jogado é porque a demanda é tão grande, notadamente após os Estados Unidos se convencer que precisa dos respiradores, dos EPIs, dos equipamentos, a demanda é tão grande que não tem mais fornecedor que tope vender recebendo depois. Então, ou paga-se antes, ou simplesmente não consegue comprar. A oferta é muito menor hoje que a demanda. Então, vai ser uma oportunidade muito interessante para a gente enfrentar esse dogma, né? E, Rony, eu não tenho dúvida que em alguns mercados a administração tem dificuldade de contratar, independentemente de crise, exatamente porque determinados empresários fazem, olha, se for para pagar antecipado, eu não tenho interesse. Se for para pagar depois, eu não tenho interesse. O grande problema legal que a gente vê, na minha avaliação, depois eu até queria que você comentasse, porque a gente já teve uma conversa prévia, os dispositivos da Lei 8666 que
em tese, seriam o problema, mas eu acho que o grande problema está na lei do direito financeiro, lá no artigo 63 da Lei 4.320, que no parágrafo 2º ele diz que a liquidação da despesa por fornecimento feitos ou serviços prestados terá por base. Na verdade, o dispositivo já diz, né, que lá no seu caput, que o pagamento requer a liquidação. Né? E a liquidação, então, é um procedimento que diz que tem por base, nos casos de fornecimento e prestação de serviço, o contrato, o ajuste ou acordo respectivo. Aí o inciso 2 diz a nota de empenho, e o inciso 3 aí, que seria o problema, que ele coloca que os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Então, esse seria o grande problema, é que você, então, precisa do comprovante do material ou, então, da prestação, do comprovante da prestação efetiva do serviço. Alguém aqui, a Is Branco, já lembra que essa lei é de 64. Eu não sei se o argumento aí de temporalidade da lei, historicidade, cabe muito, porque eu acredito que esses problemas já existiam lá em 64. Não na magnitude que tem hoje. Mas eu acho que é mesmo uma questão da gente mudar a nossa visão. E verificar o seguinte, que uma das coisas é o contrato. A lei, o parágrafo 2º, ele diz que tem por base, ele diz o contrato. Então, há uma prevalência do contrato também. Não só desse comprovante. Eu não costumo ler esse dispositivo como se fosse algo que eu devo entender, olha, obrigatoriamente eu tenho que ter a prestação de serviço. Eu diria que essa é a regra ordinária. Mas eu posso prever no contrato outra questão, outra disposição, ou seja, de um pagamento antecipado, mas desde que eu assegure via contrato que tem outras garantias, né, que minimizam o risco do pagamento antecipado. Essa é a minha avaliação. Concordo, a gente pode citar até exemplo, contrato de seguro. Isso aí é inviável, impraticável a gente fazer o pagamento depois do sinistro. Contrato quando a universidade, os órgãos públicos que corretamente investem nos seus quadros, pagando pós-graduação para os seus agentes públicos, eles têm que pagar antecipado. Não vai esperar a faculdade não vai esperar os 12 meses para receber o valor da pós. Então, assim, você tem uma saída jurídica ainda dentro da lei, né, estrutural, para a gente superar um pouquinho esse dogma, né? Você falou, por favor, até continua o direito financeiro, depois a gente pode tratar também sobre as disposições da lei 8.666 que são tratadas... Mas a minha questão, saúde, Diegão, tomei um golinho aqui na taça e o Diego mandou um salve. Isso, saúde. Veja só, Rony, eu acho que se nós nos apegarmos a esse aspecto, ou seja, eu tenho que ter o comprovante, porque isso está no parágrafo 2º do inciso 3, você imagina que eu estou, por uma norma de direito financeiro, veja só, uma norma de direito financeiro, eu estou alterando um sistema que diz respeito à atuação da administração no mercado. Então, quer dizer, isso para mim é muita burocracia para um problema tão complexo. Né? Porque, de fato, a administração, para bem desempenhar a sua atividade, ela precisa ter mecanismos de atrair o mercado, né? De fazer uma boa contratação. E se ela já se apega, não, mas eu tenho que ter o comprovante de que você forneceu o bem. Isso é uma coisa que, para mim, assim, é você diminuir o direito da contratação pública, né, ou a atividade contratual, a um mero detalhe. E aí é onde a gente está na tal da disfunção burocrática. Então, eu acho que a lei aqui quis mencionar, olha, esse é um dos aspectos, mas você tem aqui também os termos do contrato. E o contrato pode prever outro tipo de segurança para a administração. Agora, você fez algumas colocações que eu acho pertinente mencionar aqui, em relação à Lei 8.666, que ela também há esse argumento de que ela não admitiria o pagamento antecipado, sobretudo pelo artigo 40, lá até já deixei aqui de pronto, que seria o artigo 40, inciso 14, a linha D. Eu achava interessante você, de repente, fazer aqui suas considerações sobre essa sua leitura desse dispositivo, Rony.
para mim, particularmente, é uma leitura, digamos, equivocada do texto legal, né? Quando a lei fala lá dos elementos que, tem que, ter, que nós temos que ter no artigo 40, que nós temos que ter no edital, ela fala lá sobre antecipação. Eu acho que eu tenho um texto aqui também. Por exemplo, ela coloca lá, né? Condições de pagamento, prevendo prazo de pagamento não superior, critério de atualização financeira, compensação financeira e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamento. Por que a lei fala isso? Por que a lei fala isso? A lei fala porque ela foi forjada num período inflacionário, a gente ainda vivia um pouquinho a preocupação com o período inflacionário, então eu tinha que ter uma regra que, se o momento de pagamento fosse, por exemplo, de uma obra com 2 anos, e a empreiteira terminasse a obra no período anterior, eu precisaria ter um desconto para o pagamento. Por quê? Porque receber antes, num período inflacionário, é receber mais. Então, contratualmente, isso é uma forma de resguardo da administração, ter regras de desconto se for pagar antecipadamente no período inflacionário. A gente não vivencia isso. Tanto que a lei das estatais, a lei do RDC já falam em remuneração variável. E uma das ferramentas, das possibilidades de utilização dessa ferramenta, a remuneração variável, é justamente eu pagar a mais pela antecipação da entrega. Então, é uma lógica diferente da que nós vivenciamos. E perceba, o dispositivo não veda a antecipação de pagamento. Ele, na verdade, estabelece que eu tenho que criar uma regra para quando haja uma necessidade de antecipação de pagamento. Eu crio uma regra de desconto pensando no período inflacionário. Eu já acho uma regra estúpida, mas ela não prejudica, sem dúvida nenhuma, a antecipação de pagamento. O outro dispositivo que é muito citado é quando lá o artigo 65 fala sobre alteração consensual. Aí fala lá, vedação de alteração, de antecipação de pagamento. Mas veja, é uma outra lógica. A lei aqui está falando de eu licitei, definir um determinado cronograma de execução e de pagamento. Aí o que é que a lei está dizendo? Eu não posso depois pegar o contratado e premiá-lo com alteração consensual que vai antecipar o pagamento. Isso seria uma quebra à vinculação do instrumento convocatório e a isonomia. Porque o indivíduo disputou pensando num determinado custo, ele ia receber aqui, aí eu faço uma alteração consensual e permito que ele receba aqui. Está errado, a lei está correta nessa vedação, mas isso é alteração contratual. Se a gente for para antecipação de pagamento enquanto forma de contratação, técnica na contratação, a lei 866, pelo contrário, incentiva. Ela diz lá no artigo 15 que nas compras eu devo adotar as regras de mercado, a forma que o mercado atua. E, meu Deus do céu, o que a gente mais faz hoje é pagar antecipado. Ninguém compra pela internet sem pagar antecipado, no cartão, no boleto. O mercado funciona assim. Por quê? Porque eu reduzo o risco para o fornecedor. Eu reduzo o risco para o fornecedor. Quando eu reduzo o risco, ele consegue baixar o preço. Se eu definir que eu só pago depois, eu posso ainda ter fornecedores. No caso da China, a gente não tem mais. Mas eu posso ainda ter fornecedores, mas eles vão computar esse risco no preço. A capacidade de entrega, né, Rony? A administração, ela para atrair, ela tem que ter capacidade de entrega. Ou seja, você me dá uma vantagem, um preço mais baixo, e eu te dou outro, eu pago antecipado. E é o que você colocou, né? Não, é inocente nós imaginarmos que até a gente vê muito isso, né? Algumas coisas que saem na imprensa. Olha, não, porque a administração fez uma contratação e o valor foi superfaturado, que o valor de mercado é mais baixo. Ora, se a pessoa vai contratar, ela sabe que vai receber com 30 dias mais um. Ela ainda vai ter a possibilidade. Sorte, viu, Rafa? Se tiver Isso, sorte. exatamente. A regra, seguindo a lei, né? A regra. Mas aí você vai pensar ainda que ela pode sofrer a aplicação de uma penalidade e com isso ela fica impedida de fornecer para o poder público como um todo. Ela pode depois dar um preço e aquele preço ser baixo, ser menor do que aquilo, ou seja, ela faz lá uma estimativa do valor dela baseada no ganho de escala que ela também vai ter. E aí aquilo depois pode baixar até 25%. Então todas essas prerrogativas, elas entram no custo do fornecedor, não é? Todas elas. Essa discussão sobre pagamento antecipado, ela serve também para as tais cláusulas exorbitantes, que nós sempre estudamos como sendo algo que defende o interesse público.
E, ao mesmo tempo, a gente acha que comprar barato é defesa do interesse público, sendo que essas cláusulas encarecem a contratação. Não é? Porque o mercado, tudo dele é no valor. Tudo dele é no valor. Então, esse é o ponto. Você fez essas ponderações aí. Eu acho que, primeiro, os dispositivos da Lei 8666 não tem o que falar, são para situações específicas, situações em que, eu não previ o pagamento antecipado no contrato, e a primeira do artigo 40 é que eu tenho um cronograma de pagamento e, por qualquer razão, eu antecipo o pagamento em razão de alguma circunstância da execução contratual. E aí, naquele caso, ainda do contexto da inflação, haveria aí essa possibilidade. Mas percebam só, então, é esse contexto. E aí alguém aqui já fez a pergunta, só para a gente parar para eu poder, de repente, passar para o próximo tópico. Alguém fez a seguinte pergunta: e com que documento eu faço a liquidação do pagamento, se eu não vou ter o comprovante da entrega ou da prestação do serviço? Com a regra contratual e com os documentos que comprovam as garantias previstas no contrato. Né? É isso que tem que ser feito. E vejam só, ainda que com as garantias, a gente tem que lembrar que, às vezes, a administração pública vai ter que ter lá o seu risco. Porque atuar no mercado requer risco. A gente não pode deixar de mencionar, Rony, eu não sei se você participou da elaboração dessa orientação normativa, mas a Advocacia Geral da União tem uma orientação normativa número 37, não sei se tem o dedo do Rony nela, mas ela diz lá, então, que há possibilidade de antecipar pagamento. Eu peguei até aqui um parecer que eu fiz um dia desse, e aí eu diria que os requisitos que a ON prevê, só para a gente poder passar adiante, Rony. Então, primeiro, configurar uma situação excepcional, porque a regra geral é essa, é o pagamento normal, pagamento após a execução. Depois, fica caracterizada a impossibilidade de não obter o serviço, caso não seja realizado o pagamento antecipado, ou seja, uma postura capaz de acarretar economia de recursos. Então, veja, a AGU avançou nesse aspecto e disse, olha, ou você não consegue contratar, ou você demonstra que você consegue pagar mais barato que você vai estar pagando antecipado. E essa é um dos elementos que você muito bem mencionou. Se eu percebo que a regra do mercado é pagamento antecipado, vale a pena eu colocar no meu edital que eu vou pagar antecipado. Né? Porque senão, a regra do mercado é essa, o preço é vão me vender por um preço mais caro. Só para terminar, o último... Sim, diga lá, Rony. Não, mano, pode falar o último. Desculpa, perdão. O último é: sejam abertas medidas para garantir a prestação do serviço ou a devolução do valor pago em caso de implemento. Que tem até uma pergunta sobre isso do Fernando Timbó, que a gente pode abordar ela aí. Mas diga lá, meu irmão, era isso. Boa. O Fernando ele fez uma pergunta bem interessante. Qual o melhor... E aí, pessoal, desculpa, eu estou vendo que teve muitas perguntas aqui, a gente não consegue aproveitar e mandar um salve para a Ana, para a Gabi, para o Anderson, o Marcos, todos estão aí, professores, amigos, estão prestigiando a Priscila. Muito obrigado mesmo a presença de todos vocês. Grandes amigos. A gente não vai conseguir, possivelmente, falar todas as perguntas aqui. Quem enviou pela página, a gente vai dar prioridade. O Fernando Timbó, ele fez uma pergunta: qual o melhor mecanismo de procedimento preventivo para que a administração possa adotar o pagamento antecipado? E aí ele citou alguns exemplos. Se condicionasse o pagamento antecipado apenas se a contratação for com o fabricante, ou talvez uma boa forma de controle seria a criação de uma conta vinculada em nome do contratado. Na época da ON, a gente sentou e ponderou, e realmente já foi um avanço, né? Alguém falou em Marco, realmente foi um avanço, foi uma tentativa disso na época soltar a poita. A gente deixou como uma condição, a terceira, a questão das garantias. Né? Eu acredito que a gente vai ter alguma alteração normativa, possivelmente amanhã ou depois de amanhã, em breve, porque vai ter que se dar um avanço para além disso. Sim. Por quê? E os órgãos de controle vão ter uma resistência, por isso que eu acho que vai precisar de uma alteração normativa. Porque nesse momento com a China, não tem como exigir garantia. Porque a demanda está tão grande que se você não pagar antes, o chinês não vai ter interesse nenhum, porque tem muita gente pagando caro e antecipado e já indo buscar lá. Então, possivelmente,
A gente vai ter que migrar. Obviamente que isso vai ser excepcional, tá? Mas a gente vai ter que migrar para a possibilidade de comprar com antecipação de pagamento, mesmo sem garantia. E aí a gente já extrapola o limite que foi pensado na UEN à época. O que é que eu acho que vão ter? Vão ter regras contratuais que estabeleçam algumas medidas de resguardo. Não são necessariamente garantias, mas medidas de resguardo. Por exemplo, o que é que eu acho que deveria ser uma medida interessante? Nesse caso, combate Covid, tá? Combate Covid. Poxa vida, ou manda um avião militar pegar lá, ou então faz o seguinte, manda representantes da administração, pega a galera da Anvisa, do Ministério da Saúde, manda para lá. Então é o seguinte, quem vai ser o fabricante? Detectar, não vai ser por dispensa, vai ser a empresa Ligue. Beleza, vai lá na Ligue. A mercadoria é essa mesmo? Pronto, beleza. Embarcou, transferência, pagamento antecipado. Porque senão eles não vendem. Certificação de produto, certificação de fornecedor, a gente vai ter que migrar para um modelo nada burocrata, muito mais gerencial, de pegar um agente público e dizer, ó, você vai lá e vai dizer se a empresa é séria, você vai tentar testar se há indícios de que a empresa é correta e está lá na hora do embarque, que é o que as empresas privadas fazem. As empresas privadas, os importadores, eles colocam seus representantes lá, na outra ponta, para fazer o acompanhamento do embarque. Se a gente não fizer isso, infelizmente os aparelhos não vão chegar. A Itália, seu doutorado, parte do seu doutorado foi feito na Itália, né, meu amigo? A Itália está sofrendo justamente pelo apego a essa questão burocrática na contratação pública. Está demorando muito para chegar os aparelhos, mesmo elas estão mais próximas, né? Então é necessário realmente soltar a poita, rever alguns dogmas, construir outras soluções, tá? Mas para a gente não passar só em pagamento antecipado, eu queria pedir para você falar também sobre a questão das exigências de habilitação, né? É um outro dogma que está sendo revisto agora com essa enfrentamento. Sem dúvida. A questão da habilitação, eu até lá na disciplina de direito comparado, eu gosto sempre de mencionar o seguinte. No direito comparado, a tradição, quase todos os países, eles trabalham com uma diferença entre habilitação e qualificação. Nós até temos essa distinção de nomenclatura na Lei 8666. Mas a Lei 866, ela trata tudo como se fosse habilitação. Instituto habilitação. Juridicamente falando, qual seria a diferença de habilitação para qualificação? Porque a habilitação é o que a lei exige para que determinado fornecedor, prestador do serviço ou empreiteiro atue no mercado. Então, se é um serviço de engenharia, você tem que ter o registro no CREA. Essa é a habilitação. Isso é o que a gente chama de habilitação. Ou seja, você tem o requisito legal. Agora, a qualificação, ela é um critério que tem regras, mas são regras gerais, porque isso cabe à administração avaliar, conhecer o mercado e saber o que é de fato relevante para aferir a qualificação do prestador do serviço, a qualidade do produto. Então, percebam só que há uma distinção, e o problema nosso é que a gente é travado. A gente é travado até mesmo no aspecto da qualificação. Se isso aqui fosse eu já tinha corrido. Eu esqueci de avisar. Eu sempre aviso, não é corona, viu? Estou confinado em casa. Então, você perceba só que essa distinção ela é importante. E a gente, pior de tudo, é que a gente trata com as habilitações, que na verdade são menos importantes para a qualidade da contratação, como fosse assim, um dogma de fato. Uma delas é a regularidade fiscal e trabalhista. Né? Eu lembro aí da fala do Marcos dizendo o seguinte, olha, isso serve para outras coisas. Não é? Isso serve até do ponto de vista da contratação pública, eu acho até que isso serve para, por exemplo, para a manutenção de um ambiente minimamente equilibrado. Porque, tipo, se eu contrato com um fornecedor que vem me dar um preço muito baixo, mas ele vive deixando de pagar tributo,
E com isso ele diminui os custos dele e consegue fazer um preço mais baixo. É uma concorrência desleal. O ambiente de contrato de concorrencial aí está desprestigiado, está imperfeito, digamos assim. Então, nesse aspecto, você pode dizer que exigir a habilitação é bacana. Mas perceba só, tudo bem. Agora, eu devo exigir isso como se fosse assim algo que é imprescindível, como a gente exige? Não, não é? Na minha avaliação, não. Isso também deveria ter lá uma hipótese em que o gestor fique em condições de tomar uma decisão e excepcionar, né? Até porque restringe competição. Particularmente, eu sou muito crítico há muito tempo nas aulas. No livro, eu acho que eu escrevo um pouco. Acho que eu sou sou mais conservador no livro, mas nas aulas é que eu solto mais apoio, te dou minhas opiniões. Particularmente, eu detesto a regularidade fiscal. Eu acho que é um negócio sem sentido, né? A ideia de que ela ajuda o fisco, para mim, é equivocada. Ajudaria muito mais o fisco uma lógica de compensação. Eu concordo contigo. Eu tenho sempre o risco de não ter regularidade fiscal, de beneficiar um cara que não paga o imposto. Mas, na prática, como a turma cria PJ de brincadeira, né? Muito fácil da criar PJ, transferir acervo, e o fisco não tem uma atuação tão, digamos, célere, na prática eu acredito que o resultado econômico não é tão interessante a nível de vantagem para o fisco. Se a gente tivesse uma lógica de compensação, aí sim, esse cara que não paga o fisco, ele nem ia querer disputar a licitação, porque ele sabia que se ele ganhasse, ele ia ter que pagar. Então, eu acho que o modelo poderia ser diferente, não um modelo de filtro, mas um modelo de ação contratual para compensação do crédito. Mas aí tem que ser PL, tem que mudar muito. E o que eu acho muito interessante é isso, é que é algo que não está ligado à qualidade da contratação, o que existe um questionamento até mesmo constitucional, mas é a habilitação que a gente leva mais assim, a ferro e fogo. Né? Uma prorrogação de contrato, inclusive a AGU, não autoriza, né? Não aprova a minuta se a gente vê que a empresa está irregular. Né? E vê como isso vai criando, sabe? Vai criando um monstro burocrático louco. Por exemplo, tem muito contrato que a gente, na verdade, fica quarteirizando. Por quê? Porque os prestadores, de fato... Você dá um exemplo. Passagem aérea. Eles não têm regularidade fiscal. Aí, como passagem aérea, todos eles não têm regularidade fiscal, aí a gente tem que contratar a agência para que elas possam contratar as empresas de passagem aérea. A gente paga mais caro. Né? A gente não contrata as grandes empresas do mercado de entrega de produtos. Por quê? Porque elas não têm CNDT, elas não têm CND muitas vezes. Aí, em troca disso, a gente acaba comprando através de atravessadores, pagando mais caro. Então, eu particularmente, eu acredito que, inclusive, do ponto de vista constitucional, e isso é uma defesa que eu faço no livro, do ponto de vista constitucional, houve uma disfunção nos requisitos de habilitação. Pela Constituição, a habilitação ela tinha uma função, era a garantia do cumprimento das obrigações. Então, na minha opinião, era para nós pegarmos aquele leque da 8666 e escolher, vem cá, o que disso aqui vai ter alguma serventia para garantia do cumprimento das obrigações? Aí eu vou cobrar. E ao invés disso, a gente cobra tudo nos editais, só filtrando a licitação, né? Só simplesmente filtrando a licitação e com isso ampliando o custo contratado. Eu acho que tinha que ser repensado. Não sei nem se precisava de mudança da lei, mas certamente uma mudança da interpretação, uma mudança radical da interpretação da lei. Eu concordo com você. Eu acho que, sobretudo por essa ideia que a gente tem, talvez a gente leve tão a sério isso porque é um requisito de habilitação que é de fácil constatação. Não é? É preto no branco, é a certidão. O que vale é a certidão. Então talvez a gente leve tanto a sério por isso, mas eu acho que a lei deveria trazer, deixar ao gestor a opção de, às vezes, excetuar. Mas ainda concordo com você que é preciso fazer uma análise mais profunda para saber como isso deve ser cobrado. Né? Porque, até se a gente for ver bem, Rony, teria aí uma função horizontal, né, a ideia da habilitação. Ela está ligada, como a gente exigir requisitos de sustentabilidade,
cumprimento de obrigação trabalhista, tudo isso é função horizontal. O fisco não é diferente. O que importa é qualificação técnica e econômico-financeira. Isso é Perfeito. que importa. E a habilitação para o exercício da atividade de fornecimento ou de prestação de serviço ou de realização da obra. Porque isso aí tem de haver. Então, o que importa é isso. Fora isso, eu acho que a gente está aí patinando e muitas vezes deixando de contratar o melhor porque ele está com algum problema com o fisco, né? Ou com a justiça do citou o trabalho exemplo e tal. você citou o exemplo da renovação, né? Aí vai lá, o Isso. gestor de contrato tem a maior dificuldade, está com um contrato redondo, funcionando, ele está dando, graças a Deus, todos os dias, porque tem um contrato de serviço terceirizado que funciona, chega na hora da renovação, não tem a certidão. Aí ele vai jogar fora tudo isso por conta da certidão. Eu acho até que a normatização interna, as últimas gestões normativas já deram um avanço. Antigamente dizia que tinha que rescindir, tinha que reter. Hoje não, elas já abrem espaço, né, para que você dê um prazo para que a empresa se corrija, tal. Aos poucos, algumas poitas estão sendo corrigidas. Teve uma outra Correto. pergunta, que foi a da Sol. Ela, na verdade, ela questionou, ela disse que um dos dogmas seria a pesquisa de preço, né, que está sendo rediscutida agora. E realmente Sim. com a Lei 13.979, achei muito bacana aquilo, a percepção de quem sugeriu lá no texto, de que nesse momento não tinha como usar o modelo tradicional de pesquisa de preço, porque teria ocorrido uma grande oscilação de preço nos insumos, né? Então, eu acho que a gente vai possivelmente rediscutir, eu espero que tenhamos espaço para rediscutir formas mais céleres, mais eficientes para ter esse parâmetro de preço, né? Estimativa de custos, eu acho que ainda é um dogma ainda muito forte e que tem um custo transacional muito alto na licitação. Se falam em alguns órgãos 2, 3 meses para fazer pesquisa de preço. É, é. Sinceramente, não vale a pena. Você, você e o Marcos abordaram isso muito bem na live com o professor Marcos. Achei muito bacana. E acaba o seguinte, Rony, essas questões elas acabam indo para o campo da burocracia. A pesquisa de preço eu acho interessante que para a renovação dos contratos de serviço continuado, nós criamos a ideia que tem que fazer pesquisa de preço. Quando a lei exige comprovação da vantajosidade. O que se pode dar de diversas maneiras, não é? A vantajosidade ela tem que ser vista de um ponto de vista, de um aspecto amplo. Inclusive, embutir no custo ali a nova licitação que eu vou ter que fazer, porque licitação é custo. Exato. Então, aí Exato. a gente pensa assim, eu tenho que fazer pesquisa de preço. Eu gosto de dar um exemplo de um órgão que eu trabalhei assessorando, em que a pesquisa de preço era consulta a 3 fornecedores, e um desses era o próprio contrato a ser renovado. Então, eu consultava um, consultava outro, e botava ali na média o contrato que vai ser renovado. Porque se ele é um parâmetro para eu comparar com o mercado, ele deve estar de fora dessa média, né? Para mim isso é lógico. Porque senão ele vai chamar para perto dele a média que vai dar o resultado final. Mas você vê o tanto que a preocupação é atender o requisito burocrático. São exatamente esses dogmas o que o dogma leva. Porque eu passo, não, eu já atendi. Aí eu preencho o requisito burocraticamente, mas não ao invés do gestor dar a capacidade de pedir da lei pedir para que o gestor avalie a situação e que ele exponha no processo, eu sempre prefiro isso. É muito mais passível de um controle efetivo em relação à qualidade da contratação. Olha o Não, nosso amigo Anderson Pedra aí, ó. ele falou, ele citou a Fran do Banco de Preços da Negócios Públicos, está falando pesquisa express. A Fran está fazendo marketing do Banco de Preços, que é uma ferramenta fantástica, né? Para justamente Sim, facilitar, agilizar esse gargalo que se tornou fazer a estimativa de custo, né? isso. Eu particularmente, eu acho que houve uma supervalorização da estimativa de custo. Ela dá meramente um parâmetro. Quanto mais ferramentas nós tivermos para facilitar isso no processo, na minha opinião, melhor. Inclusive, a PGF teve, o DEPCONS da PGF oportunizou, parecia acho que 04/2018, né? Foi um precursor dentro da AGU para
definir que não era obrigatória a pesquisa de preço na prorrogação, mesmo de serviços continuados, sem Sim. dedicação exclusiva de mão de obra. Né? A gente até Correto. adotou o mesmo entendimento lá na Câmara da Consultoria Geral, e eu tive a oportunidade de dar um parecer no DECO também adotando esse entendimento, porque realmente não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho um contrato que está funcionando. O vantajoso não significa ser o mais barato, não. Significa que o contrato está funcionando. Né? O valor eu já tirei da licitação. Então, parabéns ali a PGF da Consul por essa manifestação precursora, assim, um avanço. Verdade. Verdade. Meu amigo, bem lembrado. Um outro dogma, eu estou vendo aqui o tempo correndo e com medo que a turma saia daqui a 15 minutos para ver Marília Mendonça, ou que Marília fique com raiva de mim por tomar a audiência dela. É bom que a gente vai ver também, né? Vai acompanhar com ele. Já estou no esquenta. Já eu também, já vou estar pronto. Não é meu tipo de música preferida, não, mas já estou no esquenta. Mas a gente curte, vai na onda. E em relação à questão das sanções, as sanções restritivas, a lei também, a lei 13.979 tem uma regra muito interessante em relação à possibilidade de contratação de empresas sancionadas. O que é que você achou dessa? Você acha que vai ter uma repercussão nesse dogma? Ele vai entrar em xeque? Eu acho que, primeiro de tudo, a sanção, de fato, contratar uma empresa sancionada, ela vai, em regra, de encontro à própria ideia da sanção, não é? O Anderson falou aqui que eu sou sertanejo, sou mesmo, eu curto demais. Marília Mendonça, nem sabia, eu vou ver daqui a pouco. Eu e ele também gosta pra caramba. A gente até discute quem é o melhor. Mas vamos lá, para não perder o foco. Mas para dizer o seguinte, Rony, se você diz assim, olha, não, eu acho que a gente pode excetuar de uma maneira muito ampla a aplicação de penalidades impeditivas de licitar e de contratar, a gente está sendo contra a própria ideia desse tipo de penalidade. Não é? Eu acho que é fato que a exceção ela deve existir. E deve existir nos termos como veio na Lei 13.979. Ou seja, dizendo ali, ó, nesse caso aqui pode ser. Acho que, entretanto, eu acho que a lei ainda foi tímida, Rony. Porque a situação de fornecedor único não abrange todas as situações. Exato. A situação que você olha e fala, ó, aplicaram a penalidade ali nele, mas assim, é um mercado que tem 4 empresas. Telefonia, por exemplo. Se você aplicar penalidade na Claro, na Oi, na TIM e na Vivo, acabou. E é um mercado ali, isso não é difícil de acontecer, não. São 4 empresas só. Você fica sem serviço de, por exemplo, telefone móvel. Não é? Então, esse é um aspecto que a gente deve ter, não só agora no período de crise. Porque, mais uma vez, é um dogma. Eu já vi casos de agente querer contratar, agente público querer aplicar, melhor dizendo, penalidade de suspender aos Correios. Eu falei, você tá louco, rapaz? Você vai fazer... Não adianta de nada você fazer isso. Não, mas é porque não está cumprindo isso. Não, mas você não pode aplicar. Não tem. Isso aqui está no contrato, mas isso aqui não vale de nada. Porque você vai aplicar o Correio, e aí? Quem vai poder contratar com o Correio? Não é verdade? Felipe, colega procurador federal também, né, está dizendo aqui que teve uma aluna que aplicou o impedimento de licitar na Claro. Pronto, tira das licitações federais. Tem 4, só fica 3. É isso. É isso aí mesmo. Então, é complicado você pensar em algumas situações que não é crise, não. Na verdade, eu vi você falando isso na sua live com a Flaviana, eu não lembro se foi bem com a Flaviana, mas eu vi você colocando isso, que você tem esperança de que depois da crise a gente reflita sobre determinados institutos que a gente tem, e eu acho que esse é um deles. É um deles que entra aí no foco da discussão. Porque, primeiro, quando é que eu aplico? Porque às vezes eu acho que tem um certo abuso, né?
na aplicação desse tipo de penalidade. E dizer, ela não existe só para o Brasil, não. Ela existe para o mundo todo. Eu só não quero me alongar muito, Rony, mas só para dizer uma coisa. Os outros países, eles trabalham com cláusulas exorbitantes apenas naqueles contratos em que há uma forte carga de interesse público. Perfeito. Poxa, ótimo você falar isso, Rafa. Então, Ótimo. quando você vai fazer contratos, como eu vou comprar computador, vou comprar papel, eu não coloco cláusula exorbitante, porque cláusula exorbitante é custo. E eu vou pagar caro. E Perfeito. se eu tiver algum problema, eu resolvo de outra maneira. Eu não resolvo por meio da cláusula exorbitante. Usar a cláusula exorbitante para comprar computador é usar uma bazuca para matar uma formiga. É um recurso extremamente agressivo e oneroso para a administração que não gera o devido resultado. E aí vem, mais ainda se você aplica uma penalidade impeditiva de licitar. Essa deve ser a última opção que você deve ter. Perfeito, meu amigo. Aí eu quero aproveitar esse gancho, foi perfeito que você deu, né, para trazer um último ponto, que o nosso tempo já está acabando. Antes desse ponto, eu queria responder, prestigiando quem mandou a pergunta pelo Instagram, a Érica. A Érica perguntou: o artigo 4G da Lei 3979 permite a escolha pelo gestor do pregão presencial eletrônico ou deve continuar seguindo a regra do decreto 10.024? Érica, a lei não falou sobre isso. Ela disse que seja presencial eletrônico, reduz-se o prazo. Então, em princípio, você vai continuar usando a mesma lógica da legislação existente, anterior, no caso, órgãos federais, o decreto federal, né, que dá aquela preferência para o pregão eletrônico, tá certo? Obrigado, Érica, pela pergunta. Meu amigo, aproveitando essa sua observação, que foi fantástica, e isso é muito importante para a turma que trabalha com licitação no Brasil, né, porque não é normal. A gente usa a lógica do contrato administrativo, cheio de prerrogativas extraordinárias, cláusulas exorbitantes, para comprar pipoca, papel ou para uma obra. Né? E em outros países não é assim. A gente usa as prerrogativas administrativas, as cláusulas exorbitantes, em contratos que há uma grande relevância pública. Grandes obras, concessões. Para os contratos, digamos, normais, entre aspas, normais, né? Aquilo que a gente usa muito no pregão, né? Aquisições, serviços padronizados, a administração vem para o mercado, vem para uma lógica horizontal e firma suas contratações muito próximas do direito privado. Por quê? Porque com isso ela reduz o custo transacional. Né? E assim ela consegue comprar mais barato. A leitura que você falou desde o início, eu reduzo as prerrogativas extraordinárias porque eu reduzo os custos transacionais, reduzo os riscos e eu consigo comprar mais barato. E aí, vamos inspirar, vamos brindar primeiro com vinho aqui. Opa! Aproveitar. Um prazer. Que Deus queira que esse Covid ajude a turma a soltar a poita, a pensar fora. Sim, será que a gente não teria a possibilidade de começar a pensar no uso do marketplace com lógicas mais livres de direito privado, mais próximas, mais horizontais? A gente tem um marketplace público, né, numa nova lei de licitações, não é esse PL que está lá, mas um negócio realmente que mexa na plataforma, mas um marketplace público para termos contratações. Rony, foi. Será que a gente poderia fazer isso e dar um corte? Para cá, eu uso as prerrogativas extraordinárias, obras. Para cá, essas contratações normais, eu vou usar um marketplace e ter regras mais eficientes, céleres para a contratação. Eu, primeiro, concordo com você. Essa também já é uma realidade lá fora. Né? Até a gente discutiu sobre isso um dia desse. Eu estava fazendo uma pesquisa do meu doutorado e achei um material lá sobre... João vai Como dizendo que sim. João está dizendo que sim. Você tem que concordar. João é grande. Ele é todo moderninho. E veja só. Então, concordo com o João, obviamente, mas é para dizer o seguinte, Rony, que a gente viu até que os Estados Unidos está implantando uma plataforma muito maior, o GSA está implantando isso, a Itália já tem um marketplace bastante avançado, a Inglaterra também já tem um marketplace também bem avançado,
e a gente está atrasado. O Brasil ele é avançado em termos de contratação eletrônica no que diz respeito à procedimentalização. Ou seja, o procedimento da contratação a gente desenha ele bem eletronicamente. Mas o problema todo é que a gente não tem ainda usado o meio eletrônico com tudo que ele pode nos oferecer. E o Marketplace é um avanço incrível, né? Basta a gente saber utilizá-lo, né? É você imaginar que por exemplo, a ideia da pré-qualificação é perfeita para o Marketplace. Eu vi você e o Marcos falando sobre isso. Então, olha, quem quer participar da licitação para determinado tipo de objeto, sobretudo para bem e serviço comum, entra na plataforma, se cadastra, diz qual é o produto que você trabalha, já apresenta toda a sua habilitação e vai sair depois ali um chamado. E, além disso, as contratações diretas são feitas para quem está cadastrado lá, com limite mais elevado, acho que deve ser por 50 mil, e você entra lá e faz. Em alguns casos, você pode ir diretamente, né? Então, vamos lá, até 50 mil é dispensa. E agora, outros você tem que pedir pelo menos um orçamento para 3, para 4. Até 20 mil, não. Você escolhe quem você quer e já faz a contratação. É assim que se faz em outros países e que dá certo. Eu queria só dizer uma coisa, Rony. A minha preocupação, eu sempre digo isso nas aulas, é que nós fazemos contratação pública na nossa legislação pensando no que evitar e não no que conquistar. E eu acho que quem faz isso na vida, geralmente dá errado. Então eu saio de casa, eu vou para o meu trabalho. Eu não vou pensando em evitar bater o carro, eu vou pensando em chegar lá. Eu pego o caminho, porque o problema que surgir, eu vou cuidar. Então, um brilho nessa frase do Rafael. Rafael, valeu. Anderson gosta muito de frase. Gigante, decora aí. É mesmo? Então pronto. Tem que legislar promove essa. Pensando não no que evitar, mas no que conquistar. Putz, gostei. Isso. E o nosso problema é a corrupção. Gostei. O nosso problema é a corrupção, meu amigo. Porque a gente só pensa de que se fizer uma plataforma dessa, vai dar margem para corrupção, vai dar margem. Aí a gente faz errado e para evitar o pior. E assim seguimos a nossa sina. Beleza, meu amigo. Gostei demais. Olha, eu quero te agradecer demais. Eu acho que a gente já deve estar nos últimos 2 minutos do tempo da live. 2, 3 Acredito que sim. Quero agradecer muito, muito mesmo sua presença. Agradecer muito a presença de todos que vieram aqui. Pessoal, alunos da nossa pós no SERS, muito obrigado. Amigos professores, colegas da EGU, gestores públicos que atuam com licitações públicas, muito obrigado. Espero que aí esse bom debate que a gente fez aqui sirva para ajudar alguns a construir as soluções para esses dogmas. Quem sabe a gente pode daqui, no futuro próximo, estar falando justamente, olha aquilo que a gente falava, passou. Chegamos às conquistas. Tá? Muito obrigado, viu, meu amigo? Valeu, Rony. Fico sempre honrado quando recebo um convite seu e no que posso, sempre procuro atender. Você é uma referência e um orgulho, sobretudo por ser colega conterrâneo, né? Honra, inclusive, o nosso Nordeste. Não posso deixar de mencionar isso. Valeu, meu irmão. Valeu. Um abração. Um abraço a todos. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Professores, alunos, seguidores, todo mundo. Sempre bom estar com vocês, gente. Valeu, pessoal. Um abração. Fica com Deus.